Três. Bem-vindos ao Coaching Cast! E hoje aqui começando mais um episódio sensacional do Coaching Cast. E hoje estamos aqui com a Gabriele Franca. Bem-vinda, Gabi. É uma honra ter você conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Oi, pessoal. Eu sou a Gabriele Franca. Agradeço imensamente o convite de vocês. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com esses grandes amigos, colegas de profissão, gente. E o tema, eu sou apaixonada por ele, que é coaching, né? E a gente vai falar de maternidade? Com certeza. Para nós é um prazer você estar aqui no Coaching Cast e que a gente possa ter um papo aqui muito legal e muito gentil da sua parte. Eu tenho certeza que vai ser muito incrível. Gente, a Gabi, ela é apresentadora do podcast Pode Ser Franca. Ela tem a Fórmula Franca, é coach Febracis e ela é Master Coach do método, através do método Newman. É isso, Gabi? Isso, aham. E fala um pouquinho pra gente sobre os teus projetos. Eu falo que eu me descobri comunicadora, né? Porque todo mundo fala, né? Desde um aninho de idade, algumas crianças mais prodígias aí fala antes, né? Com 6, 7 meses. Eu falo que a comunicação faz parte da nossa essência, da nossa natureza. E eu aprendi a me comunicar com as pessoas atrás de um balcão de pastelaria. Porque os meus pais têm empresa há 33 anos no mercado já. Nossa. Chama Pastéis de 25. Inclusive você conhece, né? Conheço. Ele é de Franco da Rocha. Eu sou de Franco da Rocha e vocês são de Caieiras, né? A primeira pastelaria foi em Franco, Uau, que legal. em 1992. Tem história para contar, né? Nossa, demais, assim. Empreendedora de natureza, né, Gabi? Os meus pais, eles têm personalidade totalmente diferente. Meu Sim. pai é todo influente, né? Ele tem aquela personalidade do DISC, né? Que eu não sei se vocês já abordaram aqui. Sim. Que é muito incrível, que o influente é o que ama pessoas e recebe muito bem e quer agradar para ser bem visto, né? Para ser amado. Aquela necessidade, né, de ser reconhecido, ele é super visionário. Então, assim, a liderança dele para mim foi bem inspiradora. E eu, desde pequenininha, acompanhando os dois, né? Minha mãe já é mais dominante, executora, ela que faz o negócio acontecer e é na prática, operação, sabe? Eles também trabalham muito os dois. Até hoje, eles não conseguem deixar hoje não é mais o comércio, né? A fábrica, porque eles têm uma fábrica de massas e recheios hoje. Que legal. Eles fazem mais de 1,5 tonelada por dia de massa de pastel. Gente do céu. Entrega em várias pastelarias, mercados. É muito legal ver uma empresa de sucesso. Só que há 5 anos atrás eu já não me reconhecia mais lá dentro. Aí eu precisava de um caminho novo e foi aí que eu encontrei com o coach. Aí eu juntei todas as habilidades lá de trás e consegui agora executar nessa minha profissão nova, que é de treinar pessoas, né? Uau, que legal. Parabéns, Gabi. Que Obrigada. show. E conta pra nós, como é que você conheceu, assim, qual que foi o seu primeiro contato com o coach? Olha, foi bem inusitado, eu nem sabia que existia. Eu tinha passado com uma amiga minha algumas sessões antes de conhecer o coach, bem na pandemia, em 2020, eu comecei a fazer umas sessões com ela. Só que eu não entendia muito bem o que era, né? E aí passou, eu continuei trabalhando com os meus pais, eu queria fugir do comércio de qualquer jeito, gente, porque comércio é assim, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. E vai embora, porque às vezes o funcionário não vem, enche, você tem que sair lá da sua casa para dar aquela forcinha, vem mais pessoas do que você imagina, graças a Deus, era essa hora que você vai feliz, né? E era uma loucura, e eu via meus pais trabalhando tanto, e eles não tinham realmente tempo para ficar em casa, era muito estranho ver meu pai no Natal em casa, dia 25, ele no sofá, era até esquisito, eu falava, gente, é Natal. Aí dia 1, é Ano Novo. Ou ele estava doente, que é muito raro, ele tinha pedra no rim, às vezes ele, nossa, sofria demais, mas mesmo assim ele ia trabalhar. E aí, nessa loucura, né, do comércio, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa que eu vou trabalhar de segunda a sexta, vou ter tempo para viajar, né? Só que a gente sabe que o nosso cérebro ele é acostumado ao que a gente, as nossas vivências, né? Aí, inconscientemente, eu escolhi farmácia. Só que farmácia, o farmacêutico, ele trabalha tanto quanto o comerciante, às vezes até mais, porque faz plantão e não tem sábado, não tem domingo, é uma vez no mês, é aleatório, umas coisas muito loucas que eu fui descobrindo dentro da faculdade. Mas eu amei o curso, foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, fui para Bragança Paulista estudei na Universidade de São Francisco. Ei, Bragança, conheço Bragança. Demais, Bom, né?
Ah, você já foi no Porcarias? Não. Eu adorava. Eu ia muito pra Bragança que eu ia fazer um curso que eu fazia lá, chamava Arita Treinamentos. Então, Arita, já vou sim, falar. eu fazia o curso lá e era em Bragança Paulista, né? Então, eu sempre tava lá também, 2016, 2017. Essas imersões, né? Nossa. Que muda a vida da E gente. muda mesmo, né? A gente olha assim, cada fase da nossa vida e realmente as mudanças acontecem, né? Sim, não é da noite pro dia, né? Uhum. Como muitas pessoas pensam. Mas o que a gente aprende faz tanto sentido que quando você tá na consciência de que você vai fazer aquela coisa que você Sim. fazia inconscientemente errado, você fala, opa. É. Aí eu decido, eu continuo no erro ou eu vou agora treinar de uma forma diferente, Sim, né? Que é doloroso, né? Aham. Por mais que nos faça bem, o novo, ele dói demais. dói. Consciência também dói, né? Exatamente. E Bom, mas vai, continuando a saga, né? a Aí saga. a farmacêutica que queria trabalhar de segunda a sexta. Aí eu entreguei meu TCC, eu amei minha faculdade. Assim, eu também uso muito o que eu aprendi lá. Hoje no meu trabalho, hoje eu trabalho com líderes, eu treino líderes para o emocional, inteligência emocional. Uhum. Então, tudo que eu aprendi de fisiologia, de neurociência na faculdade, eu reforcei numa pós também de neurociência, eu uso nas ferramentas do coach, tem aquele embasamento bem legal, sabe? Uhum. E eu sou muito grata à faculdade que eu fiz. Eu não sei se eu trabalharia hoje com farmácia mesmo, né? Tanto que quando eu terminei a faculdade, eu fiquei grávida. Aí eu voltei, a gente vai falar de maternidade, né? Nossa. Eu voltei para o comércio por questão de segurança, porque eu queria ter uma segurança financeira, Uhum. que era certeira, né? Que eu ia ter lá para cuidar dos meus filhos, do meu filho, e de tempo também. Ah, se acontece alguma emergência, eu posso ter o meu horário, porque realmente quem é dono de comércio pode fazer o seu horário, ou numa emergência trazer alguém para te cobrir, você não vai ser mandado embora por conta disso, né? Sim. Então, para uma mãe recém-mãe, né? Eu engravidei, eu falei, nenhuma empresa vai me contratar. E as empresas, são raras as exceções que contratam mulheres grávidas. A gente está numa realidade aí que a mulher aparece grávida para pedir emprego, imagina, como assim, você tá grávida, né? Sim. E eu já sabia disso, porque eu era dona de comércio, né? Aí eu resolvi assumir uma loja que minha mãe tinha já montado para mim na cidade de Caieiras. Sim. E trabalhei até então, fiquei 13 anos trabalhando lá. 13 não. Fiquei mais 10 anos nessa loja. Aí quando eu engravidei do meu terceiro filho, eu falei, gente, eu tinha cansado já, sabe? Eu já estava cansada Cansada da loja, você fala. de tudo, da vida, da loja, porque minha vida tava bem bagunçada. Aham. Eu fazia coisas que eu falava, "Mas eu não queria ter feito isso, por que que eu fiz?" Eu era comandada mesmo pelo meu subconsciente. Nossa, era cada BO que eu descobri depois do coach, que eu falei, gente... Tanto que num dos treinamentos, eu olhei pro Ronald, que foi meu treinador, eu falei assim, mas gente, eu tô sabendo disso só agora. Daí ele falou, dá pra consertar? Eu, não. Então segue daqui pra frente. Ai, Tô tentando, então, desde então, né? Tentando aí, conseguindo algumas vezes, voltando pra primeira lição, né? Uhum. Até aprender. porque é o processo, né, É um Gabi? processo. A gente tem que ser realista, né? Não adianta falar que o coach vai, nossa, meu Deus, vai transformar a minha vida. Não, ele moldou muito do meu caráter. Uhum. Porque eu parei de falar aquela frase, eu nasci assim, Eu sou você assim. sempre assim, Gabriela. Eu tenho até o nome pra falar É assim, verdade. né? Mas eu falei, não, eu preciso mudar, porque realmente eu não tava bom. Eu, mãe, solteira, né? Trabalhando no empreendimento dos meus pais, que realmente fazia sentido muito para eles. É uma empresa, eu tenho um privilégio, né? Eu sou privilegiada. Eu nasci num berço de comerciante, que meu pai e minha mãe me ensinaram a trabalhar ali e o valor do trabalho, sabe? Sim. Sim. Aprendi a me comunicar, a lidar com pessoas de todas as classes sociais, todas. Eu não tenho diferença de nenhuma, porque o meu comércio era aberto para todo mundo. Então, foi uma habilidade que eu adquiri ali e pude usar hoje. E eu entrei no coach depois quando eu comecei a ver que minha vida estava bem bagunçada, eu mãe, solteira, eu tinha 2 filhos de um pai, tenho, graças a Deus, 2 filhos de um pai e um filho de outro pai. E estava solteira.
mas o que eu tô fazendo de errado, né? E aí eu comecei a ter várias crises, eu tinha ansiedade, eu já tava num processo de depressão, só que ninguém sabia. Eu era bem orgulhosa, eu não contava pra ninguém, sorrisão no rosto aqui, ó. Uhum. Conversava E com as pessoas assim. dificilmente alguém que tá passando por isso conta também, né, Gabi? Não conta, tem medo de ser julgado, tem Ainda medo mais de na ser sociedade de apontado. hoje, onde tudo é visto como uma pessoa doente, como É tudo normal uma hoje, né? fraqueza. E também remédio, ficou normal, né? Aí eu fui diagnosticada com TDAH. Eu falava, nossa, é o TDAH. Por isso que minha Tudo vida tá TDAH. É. o TDAH. Bingo! Aí eu falei, achei meu problema. Eu falava, Deus, todo mundo tem um talento. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Porque eu não. E tudo que eu ponho a mão fica torto. Eu falei, mas algum problema eu tinha. Aí o psiquiatra falou, você tem TDAH. Nossa, agora eu vou virar o Jiraya. Porque eu vou tomar esse tal de Venvance aqui. E vai tudo melhor. Bom, é tipo, a Maria Mágica, né? Aham. Sim. Só que não foi bem assim. Além do diagnóstico, eu tive que passar pela adaptação e fora que eu tive que sair do vitimismo, né? Porque eu falei, ai, meu pai e minha mãe não viram isso. Tipo, eu fiquei muito mal por isso. Eu fiquei uma semana de luto por quem eu era, né? Uhum. Descobri uma patologia ali. E ainda culpei os meus pais por não terem me visto, por terem trabalhado tanto, mas não falava pra eles, tá? Só que, ó, o mundo de Bob, sabe? Uhum. Quando a gente trabalha na mente e não comunica pra fora. Inclusive, eu tô falando muito aqui, né, gente? Se vocês quiserem falar alguma coisa. Não, Não, pode é continuar verdade. falando. Tá Pode continuar. super interessante, continue. Então, e aí, isso foi em novembro de 2020, já era pandemia, né? Uhum. E eu tava fazendo adaptação do Venvance, não estava me adaptando. Eu tive vários efeitos adversos da E medicação. nisso você já tava com os 3 bebês. Já com os 3. Eu acho que o menorzinho tava com 2. Tudo Tem que fazer as tutuquinho. contas aí. Mas E eram todos pequenininhos. todos pequenos. Eu acho que o Bernardo, meu mais velho, tinha 10, eu acho. É isso. E aí, eu tava bem mal, porque o Venvance não foi a solução da minha Uhum. vida. Eu fiquei mal com isso. Eu acredito que a minha ansiedade naquela época aumentou assim, quase 100%. Sim. E eu sofrendo com transtornos do pânico, eu tinha tremor, sabe? Aquela falta de ar. Eu tinha enxaqueca, batedeira. Enxaqueca de ir pro hospital, de 3 em 3 dias, tinha ansiedade de ir. E eu falava, gente, e eu não podia reclamar, porque eu tinha dinheiro, eu tinha meu pai e minha mãe viva, eu tinha meus filhos com saúde. Eu falava, gente, é inaceitável o que eu estou passando. Tipo, não era pra eu estar passando por isso, sabe? Eu não culpava, assim, as pessoas, eu só culpei os meus pais, só por não ter percebido meu TDAH. Desculpa, gente. Eu não sabia o que eu tava fazendo. E nem eles, né? E aí eu pensei em desistir. Eu falei, chega, é muita dor. É muita dor. E eu não tinha coragem de desabafar com ninguém, só que eu fazia terapia. Na época, estava sendo acompanhada pelo psiquiatra, né? Sim. E aí eu peguei e falei, chega. Eu não quero mais saber. Comecei a pensar assim, eu acho que os pais das crianças cuidam melhor que eu, minha mãe cuidaria melhor que eu, todo mundo faria melhor que eu, porque tudo que eu faço, vítima, né? Sim. E eu não sabia que eu era vítima de profissão. E aí, De carteirinha. de carteirinha. De carteirinha. E aí, quando eu peguei o Covid, aí eu não tinha ainda, assim... Foi 2020? Foi em 2020, bem em dezembro, finalzinho de novembro. Sim. E aí o psiquiatra falou assim, eu tava tomando a medicação há 30 dias, mais ou menos, e eu já tinha comprado a nova caixinha. Uma dose maior ainda, que eu achava que não tava dando efeito, né? Só efeito colateral. Eu falei, vamos aumentar um pouquinho a dose. Vai que essa dose é só de efeito colateral, aumenta um pouquinho e começa a fazer o efeito. Aí ele que aumentou, claro, não fui eu. E aí ele falou, você vai precisar parar de tomar o Venvance, porque no Covid, quando eu fiz o exame lá de sangue, deu que as minhas células de defesa, elas foram para 0. Nossa. Não tinha, tipo, era 0, tudo 0 lá, os indicadores de defesa. Isso causado pelo Covid. O Covid, ele diminui as suas células de defesa, né? Você já tá com o sistema imunológico. Imunossuprimido. Isso. Sim. E a medicação faz a mesma coisa. Então, era uma intensificava. Um complementando o outro. Isso. O outro. Aí ele falou, olha, a gente não conhece a doença, então você precisa parar de tomar o Venvance. Então eu falei, o quê? Parar de tomar o Venvance? Tipo, a salvação da minha vida? Não vou parar. Aí a minha psicóloga falou assim, você tá colocando sua vida em risco. Olha quão grave é isso. Aí eu falei, agora chega. Pra mim foi o fundo do poço. Aí eu falei, bom,
Daí comecei a pensar com quem que eu ia deixar as crianças depois daquilo. Só que daí eu caí num choro, né? Que sabe aquele choro que sai de dentro e De você nem dor sabe? mesmo, né? De dor, de dor, de dor, de dor. E nesse dia, eu estava lá isolado pela primeira vez na vida, sem as pessoas, porque eu sempre trabalhei com muitas pessoas no Uhum. comércio, tenho os meus filhos, e morava com a minha mãe também na época. Eu chorei muito aquele dia. E aí, eu sou muito aquela, preciso ver pra crer, né? Aí Uhum. eu escutei uma voz falando assim pra mim. É, eu tinha lido um livro um dia anterior, que era aquele O Segredo das Mentes Milionárias, sabe? Sei, Tava conheço. lendo um livro de autoajuda. Eu Uhum. odiava autoajuda. Falei, não, eu preciso de alguma coisa. Aí eu lendo esse livro, daí tinha uma parte do alpinista, que o alpinista tava subindo a montanha, aí ele ficou preso, aí ele falava assim, alguém me ajuda! E não passava ninguém ali. Aí depois de 3 dias ele gritando, alguém me ajuda! Aí parou Deus e falou, eu te ajudo. Dele, quem é você? Dele, sou Deus. Aí ele falou assim, tá, me ajuda. Dele, então você vai precisar confiar em mim. Você confia em mim? Aí ele, confio. Dele, então corta a corda. Aí ele continuou, alguém me ajuda? Tipo, ele ignorou total. Uhum. Aí eu lá chorando, chorando, chorando. Aí eu escutei uma voz falando, corta a corda. Aí eu, Nossa, tô arrepiada. Nossa. E eu falei, agora eu enlouqueci de vez. Eu falei, agora eu tô louca. Agora eu não vou sair daqui pra outra qualquer coisa. Eu vou pro sanatório, pro Juquiri. Do lado ali. Já me imaginei de camisa de força. Ai, Gabi. Não, e pior é que é do lado mesmo, assim, sabe? É do lado. É do lado de casa. Nem ia demorar 5 minutos. Só que tá desativado ainda bem. Ai, gente. E aí? Eu tô rindo hoje, tá? Mas foi bem triste o dia. Sei. Aham. Aquelas, é que quando eu fico nervosa, gente, eu começo a rir, vocês me desculpam, tá? É muito sério. Não me convide pra velório. Eu já paguei mico em velório. De tão nervosa De começar a rir. Uhum. De fazer, às vezes, as pessoas que perderam os entes queridos rirem também. Ai, É um sistema de defesa do meu sim. organismo que hoje eu entendo. Antes eu Uhum. falava, sai de casa, sabe? Aham. Então, e aí eu escutei isso, foi muito forte. E eu falei, nossa, enlouqueci. Daí eu escutei de novo, confia em mim. Aí eu, ai, quando ele falou corta a corda, eu lembrei do remédio. Eu falei, é a Uhum. medicação, é o Venvance, eu preciso me desprender daquilo, porque eu estava me matando realmente, né? Aí ele falou, confia em mim, eu te dou um caminho. Eu falei, tem um caminho? Eu achando que o caminho era a medicação. E eu não era muito assim, apegada a Deus, sabe? Sim. Sim. Oi Deus, tudo bem? O senhor existe, mas deixa eu Lá curtir do minha seu vida lado, aqui. eu aqui. Deixa eu fazer do meu jeito aqui, ó. Não tá dando certo, mas é o único jeito que eu sei fazer. Eu não sabia entregar, Uhum. né? Eu não sabia ter esse direcionamento de Deus, de paternidade. Eu não sabia o que era aquilo. Não sabia mesmo. E aí eu ouvi essa voz, corta a corda, confia em mim, eu vou te dar o caminho. Aí eu levantei, limpei minhas lágrimas, né? Eu não lembro mais se era de noite, se era de dia isso. Não lembro mais. Eu acho que eu escrevi em algum lugar o que aconteceu. Eu preciso dar uma lida lá. Isso era final de 2020, né? Finalzinho de novembro. Uhum. Aí eu levantei, não lembro se eu dormi, acordei no outro dia, ou se eu levantei e fui assistir TV. Aí eu fui assistir TV, caiu numa live do Paulo Vieira. Era O Poder da Ação. Sim. E ele tava falando de autorresponsabilidade. Eu nunca tinha visto o Paulo Vieira na minha vida. Eu olhei para aquela pessoa e falei, nossa, que cara chato. Eu ia trocar de canal. Só que daí ele falou, você que coloca a culpa em todo mundo. E começou a falar comigo. Tipo, sabe quando o mundo para? Ele ficou ali, mas ele me deu tantos chutes, soco no estômago, em palavras. Eu, gente, realmente eu faço isso daí que ele tá falando. Aí ele começou a falar mais daí, claro. Ele falou, eu tenho a solução, o caminho. Eu falei, ele tem a solução pra deixar de ser isso daí, porque eu não aguentava mais ser quem eu era. Sim. E aí eu tinha mágoa, eu tinha rancor, Uhum. eu queria me vingar. Não que eu me vingasse das pessoas, Sim. mas ele Tinha vai raiva ver mesmo, né? um dia ele vai encontrar com o caminho Sim. dele. E, tipo, eu não queria fazer com as minhas Sim. próprias mãos, mas eu desejava. Mas desejando. Ai, que horror, né? Enfim, eu ainda faço isso às vezes. Aí eu coloco na consciência e falo, esse não é o melhor caminho, né? Você já sabe o caminho. Que aí a gente se corrige, né? Porque a gente não fica perfeita, Sim. né? A gente tem os nossos monstrinhos, né? Enfim, aí eu peguei, assisti a live, ele me ofereceu o método CIS. Aí eu tinha acabado de limpar meu cartão, gente. Meu cartão não tinha mais dívidas. Eu tava livre de dívidas. Eu olhei pro cartão, falei, meu Deus, lá vai eu de novo parcelar, né? Aí eu passei o método CIS e foi online, ia começar no outro dia. Aí eu só pude fazer
Porque eu estava sozinha. Porque o negócio começa 9 horas da manhã e termina de madrugada, todos os dias, e você precisa de concentração, principalmente para fazer as ferramentas. Falei, gente, é o caminho. Tipo, eu Uhum. nunca poderia ter feito aquilo e eu nem ia saber o que aquilo existia, né? Sim. Aí eu fiz o método CIS, transformou realmente a minha vida, a minha mente. Por quê? Porque foi um encontro. Sim. Eu senti, eu arrepiava. Todas as ferramentas. Eu falava, gente, eu encontrei com um caminho que eu quero seguir. Que não era um caminho profissional, eu queria seguir um caminho de transformação da mente. Sim. E lá ele levava muitas ferramentas de inteligência emocional. Sim. Quando ele levou o professor, o doutor André Darwin, Sim. não sei se... Deve. Conheço. Sim. Gente, eu me apaixonei por ele. Eu comprei Neurociência, a né? neurociência dele. E assim, ele falou de farmácia interna. Gente, na minha primeira aula de farmácia na faculdade foi com um padre. Eu não sei se foi a primeira, mas foi no Uhum. primeiro semestre. E ele falou assim: vocês estão aqui para aprender sobre as medicações, para aprender como o organismo funciona, mas entendam. A farmácia, a verdadeira farmácia está na mente de vocês. Eu tinha 18 anos. Ai, que bonito. Eu pensei filosófico. Sim. Mas de fato, eu fui entender aquela frase, mas ela, sabe quando cai como uma luva? Faz, Sim. nossa, Fez todo sentido, né? exato, eu precisei passar por muitos anos, porque eu estava com 35, com 18, faz as contas aí que eu não sou muito boa de conta, quer dizer, eu sou ótima em conta, tá? Porque coach fala que é bom. Começa a comunicação, né, gente? Vai aprendendo. Sou muito boa em conta, mas assim, né, vamos lá, 15 mais 2, tá? 17 anos depois, gente. Quase que a minha vida, a metade Uhum. da minha vida naquela época. E aí fez todo sentido. Aí eu comecei a estudar, não conseguia mais parar de estudar. E adivinha? Paulo Vieira e Camila Vieira, eles pregam muito que a Bíblia, Sim. a condução pela palavra de Deus, Espiritualidade, a né? espiritualidade. E Gabi, Por e como é que foi os ganhos assim mais voltados para sua família? Hum, Você disse que, bom, provavelmente você teve os pais ausentes, porque eles trabalhavam muito, sim. e depois você tinha os filhos. Como é que foi para você isso? Eu era mãe ausente também, porque eu entendi que eu estava só replicando o padrão. Uhum. Eu só estava dando o que eu sabia também, né? Sim. Então eu estava mais ou menos fazendo as mesmas coisas que os meus pais, a criação que eles me deram, eu só estava passando adiante. Olha, eu tô te dando o que eu sei. E eu brinquei aqui, né? Eu ainda fazia um pouquinho pior, né? Porque tem pais que melhoram a educação do filho. Eu trabalhava bastante e não sabia o que eu estava fazendo, sabe? Pelo menos meu pai e minha mãe tinham um senso de como educar filhos, né? Dar limites, né? Colocar regras. E eu já era mais assim, tinha os limites um pouquinho mais frouxos, né? E eu entendi que eu também bebia. Eu bebia bastante. Às vezes as crianças começavam a fazer uma bagunça em casa. Eu ia no mercadinho do lado, comprava tipo umas 6 Heineken de garrafinha, aí Sei. tomava e entrava na bagunça com eles. Tipo, eu fugia de dor o tempo inteiro. Eu não sabia ser adulta. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu falava, gente, eu vou entrar no mundo adulto, o que eu vou fazer? Tipo, sabe a síndrome do Peter Pan? Por mais Sim. que eu estudasse, e se você perguntar alguma coisa de neurociência, provavelmente não vou saber tudo, mas é muito provável que eu consiga responder, Sim. atender as pessoas no balcão, fazer conta. Sabe, o cognitivo, ele sempre funcionou muito bem. Uhum. Agora, a sabedoria de vida eu não tinha. Era como se eu fosse uma criança gigante que tinha filhos, eu queria fazer da melhor forma, mas era como se eu não soubesse fazer aquilo. E em que momento essa ficha caiu para você e você começou? Você viu que estava fazendo diferente? Foi quando eu entendi padrão comportamental e eu vi que eu E estava... logo de cara você conseguiu ter essa consciência? Ou não? Não Demorou um pouco. muito. A gente tem um entendimento, mas é como se a gente não conseguisse colocar na prática, né? Sim. Vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu entendi de crenças, né? Que tudo que a gente ouviu, sentiu e viu, ouviu e sentiu, né? Na infância, a gente dá um significado para aquilo, faz Isso. aquela promessa, né? Sim. E a gente, na vida adulta, a gente coloca em prática com comportamentos. Isso. O que eu fazia? Tudo que eu via os meus pais fazendo, eu entendi, dei um significado Uhum. e repetia. E por mais que eu tinha raiva dos meus pais, tipo, não raiva, tá, gente? Eu não tenho raiva dos meus pais, mas eu me senti abandonada, sabe? Ai, porque criança se sente abandonada, ela não entende que o pai e a mãe precisam trabalhar, né? Sim. E eu não tinha essa consciência. Aí o que eu fazia? Eu fazia a mesma coisa. E quando eu percebi
como funciona o cérebro de uma criança, eu falei, bom, vou fazer diferente. Eu saí da empresa dos meus pais para ser mãe. Eu também colocava desculpa que eu precisava trabalhar, sabe? Eu falava, e para mim foi muito difícil, porque o povo de casa trabalha bastante. E almoço de domingo, eles falam do quê? De trabalho também. Eles Tudo é falam, trabalho, né? tudo é trabalho. Pastel, não sei o que lá, cliente tal. Ah, você viu no iFood? E eu comecei a me sentir despertencente daquele planeta. Aham. E aquilo me causava dor também. E eu, com a comunicação, meu trabalho hoje é comunicação, é atender pessoas através do coaching. Sim. Até eu entender que aquilo que eu achava tão prazeroso, tipo aquele encontro gostoso, legal, é o meu propósito, era trabalho, ixi, demorou. Eu tive que reforçar muito na minha mente, mas com os meus filhos, assim, mudou demais, mudou o comportamento. Hoje eu trabalho de casa, eu dou valor para estar ali com eles, sabe? Sim. Eu entendo que eles precisam da presença, que eu preciso livrá-los, sabe? Às vezes eu tô estressada, porque às vezes a gente fica estressado. Aí eu liberto eles, eu falo, viu, não é com vocês, tá? Eu tô assim por tal fator lá na rua, não sou mais vítima, não me comporto como vítima. O Gabi, e eles conseguem entender bem isso hoje? Os pequenininhos, sim, os mais novos. Agora, o mais velho, que ele estava acostumado com a Gabi antiga, né? É quando eu vim com essas novas filosofias, com esses novos ensinamentos, ele já tinha uns 10, 11 anos, ele falava, ih, lá vem a coach. Porque eu comecei a colocar limite. Sim. Falei, gente, celular, a comunicação, tudo que você absorve de fora, você está se alimentando disso, você se transforma isso. Porque realmente, eu era as músicas que eu ouvia, gente. Sim. Eu me comportava como aquela cantora da música que cantava assim, quem eu quero não me quer, quem eu quero vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E assim, parece piada, mas não é. Eu fazia isso, tipo, eu gostava das pessoas que não gostavam de mim. Sim. Eu dava valor para quem me rejeitava, porque eu tinha ferida de rejeição, sabe? Hoje eu dou muito amor para os meus filhos, olho para eles. Ontem, o meu filho, ele tava assim na rua, Deus, o Senhor é poderoso, Deus. E minha filha, para! Que vergonha! Olha só! Eu falei assim, filha, você tem vergonha de falar de Deus? Você tem medo do quê? Das pessoas não gostarem de você? Aí ela, não, é que ela não sabia se explicar. Eu falei assim, independente de você tá com. Ela tava só com uma roda faltando no patins ainda que quebrou, a gente precisa consertar dela. Eu já tô com uma roda sem. O Léo fica falando de Deus, tipo, o que eles vão pensar de mim? A realidade da criança, eu olhei pra ela e falei assim, filha, independente de você tá com uma roda sem e o Léo falando de Deus, você vai ser amada. Principalmente por Deus. E Deus nem tá te julgando por você tá falando assim dele. Sim. Tipo, o amor dele é... Gente, eu não sabia disso. Eu não sabia que, por mais que eu pecasse, Deus continuava ainda me amando, né? Eu achava que o amor dele era condicional. Eu nem me achava merecedora de ser amada por Deus. Que coisa incrível. Eu aprendi isso nas ferramentas. Sim. Aprendi isso com as ferramentas. Comecei a me aproximar mais da igreja, né? Também, para entender, comecei a ler, fazer os devocionais. Caíram muitas fichas. E quando você é ressignificada na ferida da rejeição, né? Eu li aquele livro da Joyce Meyer. Também. A raiz de rejeição. É muito bom, né? Aquela parte medo do homem me tocou muito. Porque a gente deixa de fazer coisas, impor limites, por medo do que os outros vão pensar da gente. A gente deixa de ir pro bom combate mesmo, com medo do que o mundo vai achar da gente, né? Imagina, eu nunca falaria essas coisas aqui no podcast, gente. Sim. Tô pensando, ai meu Deus, o Bernardo vai assistir. Na verdade, meu filho vai ser. Mas eu nunca falaria, mas eu tô falando, entende? O pensamento, ele vem. E Gabi, assim, olha, veja também o quanto com a sua história você não pode estar impactando outras pessoas, outras mães que têm as repetições de padrão dentro das casas delas. Sim. Mães que também passaram por situação de tá mal emocionalmente, tiveram que tomar remédio. Exato. E se culpando, né? Precisa falar, você Sim. precisa falar para tocar o coração das pessoas. Exato. Mas além das ferramentas, assim, o que mais modificou na minha vida foi eu conseguir absorver, me desculpar, porque o coach, ele trabalha muito perdão, né? Muito. Tinha coisas que eu não conseguia me perdoar. Aí eu consegui trazer esse auto-perdão, né? Fazer esse perdão, entender que tudo que eu fiz foi a partir das coisas que eu sabia, da consciência que eu tinha naquela época. Mas eu precisei fazer isso para poder absorver o perdão de Deus, porque senão é como se eu não merecesse, sabe? Aí eu entendi de merecimento. Hoje, na prática, tipo, o que eu ouvia lá da minha mãe, que minha mãe, ela não entende dessas coisas, né? E a gente já entende, a gente que estudou, né?
Sou ingrata, que eu ouvia, né? Sim. Ai, olha aqui, eu trabalhando assim, você só reclama, não sei o quê. Hoje eu tenho a vontade de falar isso pra minha Uhum. filha também, porque é o que eu ouvia, então a gente fala naturalmente. Mas eu entendo de merecimento hoje. Então, quando minha filha apronta alguma coisa, eu não falo, ai, você não merece a mãe que você tem. Sim. Dá Aham, vontade. Mas eu não falo mais, entende? dá vontade. Porque, gente, é tão mais fácil você ser quem você era antes. É, com Uhum. certeza, né? Você já tá habituado, já tá acostumado. Anos Exato. agindo dessa maneira. E um ambiente que te puxa pra essa versão. Exato, exatamente, exatamente isso. Então, hoje Ser o diferencial é o desafio. é muito desafiador. E só de mudar a comunicação dentro de casa, É. você já quebra esses padrões mentais. Sim. E é rígido, viu? Uhum. Não é fácil, não. E Gabi, É como é que cansativo. foi com os teus pais isso? Quando você passou a buscar a inteligência emocional? Porque assim, você contando, eu vejo o quê? Me corrija, tá? Se eu estiver Claro. errado. Aham. Que a sua família, você no caso com os teus filhos, vocês foram muito impactados porque você conseguiu mudar você primeiro. E aí as outras áreas da sua vida só foram consequências disso, Sim. né? É, E como é que foi com seus pais? não foi tão fácil, porque essa mudança me trouxe a saída da empresa, né? Uhum. Então, a minha mãe, principalmente, meu pai, ele é mais tranquilo. Quando eu engravidei, ele falou, ai, vamos estourar um champanhe. A minha mãe já ficou lá, ai, meu Deus do céu, acabou com a vida dela, sabe? Alguma coisa assim. Eles são mais ou menos assim, os dois. Tem uma diferença de perfis, né? Muito grande. E é legal entender de perfil, né? Sim. Nossa, quando eu entendi de perfil comportamental, falei, gente, eu sempre falo Um assim, mundo novo É. abrindo. É totalmente diferente, né? entender que. E eu não gostava de ser influente, viu? Eu falava, que droga que eu sou influente. E o Eu seu queria perfil ser. qual que é? Seu Eu- perfil? É É influente? influente. Influente. Eu não gostava muito, não. Eu aceitar. Eu tive um problema de aceitação muito forte, de autoaceitação. Eu Sim. tinha até. Hoje eu olho minhas fotos de antigamente e falo, nossa, eu sempre fui tão. Hoje eu me acho bonita. Hoje. Eu falava, gente, eu sempre fui tão bonita. Naquela época eu me achava um monstro, me achava feia, me achava gorda. Eu tinha aquela distorção de imagem também. Uhum. Sim. E fazia coisas pra ser aceita assim que hoje eu falo, pelo amor de Deus, mas é coisa de adolescente, infelizmente, né? A gente não pode normalizar. E é coisa que eu quero que minha filha não passe, Sim. sabe? Então a comunicação com ela foi a primeira coisa que eu já ajustei em casa, viu, Ana? A primeira coisa, a comunicação. E assim, de fechar a boca, né? falar, não vou falar isso, sabe? Repetições também, afirmar o quanto ela é bonita. Hoje ela fala, ai, eu sei que eu sou linda. Ai, que Isso, linda. seja convencida mesmo, porque você precisa se convencer. Porque a gente precisa ser convencido do bem, né? Porque Sim. o mal é tão mais fácil, né? Sim. A gente guarda 2 vezes mais as informações negativas, principalmente vindo de casa, né? Das autoridades, Das né? pessoas que mais têm autoridade sobre a nossa Exato. vida, né? Irmãos, gente, Sim. irmãos, bullying entre irmãos, é uma coisa que eu não suporto dentro de casa. Tanto que o meu mais velho, ele brigava muito com a Maria, né? Eles se davam muito bem no início, né? Que eram Uhum. crianças ali, mas depois que ela começou a crescer mais, eles começaram a entrar em conflitos e era muito bullying. Aí depois Sim. que eu estudei, eu falei, gente, isso é muito danoso. Eu achava que aquilo ia acabar ali, mas não, a gente leva pra vida, né? Pra vida toda. E aquilo fica, é como se fosse uma voz que ficasse repetindo dentro do nosso cérebro depois. A pessoa deixa de fazer isso, mas é como se a voz da pessoa ficasse ecoando. Ai, você é feia. Ai, ninguém quer saber o que você fala. Você é inconveniente. Eram essas vozes que eu ouvia. Sim. Dos meus irmãos, às vezes dos meus pais. Não do meu pai tanto, mas da minha mãe. Porque Sim. era o que eles sabiam fazer ali. Claro que teve muita coisa boa também. Uhum. Mas como eu falei, as coisas negativas, elas ficam Mais marcada. mais E marcadas. Gabi, seus pais chegaram a fazer curso de inteligência emocional também? Não. Não? E não mudou muita coisa com eles, tá? Respondendo a pergunta. Ainda não. Tô no processo. Sim. Eu saí da empresa, minha mãe ficou inconformada. Até hoje ela tenta engolir, porque é engolir mesmo Uhum. o que eu faço. Tenta aceitar. Sim. Ela me ajuda muito. Ela é a pessoa que, se eu falar assim, mãe, eu não vou conseguir voltar. Ela vem, ela larga tudo que ela tá fazendo, ela vem Sim. me ajudar. Mas ela vem, ai, tá vendo? Ó, sabe, reclamando, mas me ajuda. Ela é a pessoa que eu tenho certeza que ela nunca vai desamparar. É mais fácil eu desampará-la do que ela me desamparar. Eu e os meus filhos, ela Sim. pegou as crianças para ela como se fossem filhos dela mesmo. Porque ela me trazia essa. Ah, você não vai dar conta, não. Ela pode deixar que eu te ajudo. Sabe? Era tudo inconsciente, eu não sabia. Sim. Mas eu sinto hoje que
É de pouquinho em pouquinho, gente. Sim. Eles estão começando a pegar mais confiança em mim. Pensa, uma pessoa Isso faz quantos anos que o Letícia fez? 4 anos. 4 anos? É pouco tempo ainda. Uhum. Por mais que eu domine as ferramentas, porque na vida do outro é muito mais fácil de Sim. você aplicar. Na minha, eu tenho usado sim, mas não foi assim, puf. Tanto que a minha conversão com Cristo também. Eu não senti aquela coisa das minhas células se modificando. Nossa, eu me converti hoje, tive um encontro com Cristo, e no outro dia eu já era uma nova mulher. Não, eu continuei bebendo. Eu Uhum. continuei praticando os pecados que eu fazia Cada um antes. tem o seu tempo. Exato. E eu falo, né, que quando a gente vai passando por esse processo, automaticamente a nossa forma de viver vai mudando também, né? Vai. Que nem você falou de bebida. Realmente, quando a gente tem um espiritual mudando, que a gente conhece Cristo, que a gente tem essa situação de buscar mesmo, não faz mais sentido para nossa vida. Eu Nenhum. imagino que para você é desse jeito também, né? Olha o que aconteceu comigo. Uhum, A bebida, ela me ajudava a fugir das minhas dores internas. sim. Eu achava que eu estava ali para socializar, né? E eu nem gostava das coisas que eu E fazia. as amizades, né, também, que Isso. influenciavam também. Exato. Eu suportava as pessoas, Uhum, suportava os lugares que eu ia. Nem era pelos meus gostos, porque eu nem sabia quem eu era. sim. Aí eu bebia para suportar tudo aquilo. Nossa, Uhum. bateu até uma É. no meu coração aqui, porque eu também passei por isso. Na adolescência a gente faz isso, né? Só que eu levei pra minha vida adulta. Uhum. Continuou comigo. E aí, eu parei de beber depois de insistidamente uma cunhada, a minha cunhada Thaís, que eu agradeço muito. Ela sempre acreditou em mim. Sempre. Por mais que eu me sentisse. Ó, eu tenho vontade de chorar agora nessa parte dele. Porque eu sempre me sentia desacreditada pelas pessoas, principalmente pela minha mãe. Sim. Mas era o meu ponto de vista, não era o que eles pensavam. Eu tinha a visão distorcida por Uhum. conta das minhas raízes de rejeição, né? Sim. É coisa de criança, gente. Às vezes é o pai que não tem tempo de olhar pra cara da filha porque tá trabalhando, mas Sim. a criança, ela E guarda dá o aquilo como uma... significado. Isso, então eu acho que eu dei os piores significados. Ô, minha criança, eu tive que ir lá buscar ela, viu? Falou, ô, minha filha, não foi tão ruim assim. Tá recuperando, tá ficando agora, né? Aqui. Ai, gente, que drama. Eu falo Ai, que eu sou um Gabi. drama em pessoa. E aí, a minha cunhada, ela olhou pra mim, depois de uma aposta que eu já tinha perdido. Eu falei, vamos fazer a aposta de novo? Dela, vamos, Gabi. Eu brindei com cerveja esse dia, gente. Aí eu falei, agora eu não vou mais beber. E a gente postou 5 mil. Aí eu falei, 5 mil reais. Mas eu Meu já Deus. queria parar de beber, né? Porque eu ficava me culpando e caindo aqui, ai Deus, tá vendo? Eu falei uma vez pro padre, né, que eu ia me confessar sempre. Aí ele falou assim, eu falei, padre, eu sinto que eu entro na igreja e eu sou a maior pecadora daqui. Eu tô colocando fogo nessa igreja. Ele, ai, minha filha, seja bem-vinda, você é ser humano? Não é tão ruim assim dele. Não, eu sempre aumentei muito, sabe? Uhum. E daí a minha cunhada lá acreditou, ela falou, não, tá bom, vamos. Autocrítica, Gabi. Muito autocrítica. Demais. Eram as vozes, né? As vozes que eu... Por E o mais que rejeitado acontece isso, né? você faz de tudo para ser rejeitado, porque você Uhum. só sabe daquilo, né? Você Sim. sabe fazer aquilo. E antes de rejeitar, eu era aquela que rejeitava. Sim. Então eu nunca aceitei amor de ninguém também. E era bem arrogante, sabe? Uhum. Os meus frutos da rejeição eram gritantes. Tipo, Sim. alguns homens sofreram muito comigo por conta disso. Não é à toa que eu tô solteira. Eu não deixava o amor deles me atingir. Uhum. Antes eu criava um muro, né? Um muro bem, bem grande assim. E subia em cima do muro e falava, quem manda que sou eu? Né? Ah, vem pra cá. Tipo, eu só aproveitava o que eu queria. Uhum. E depois eu dispensava. A viúva negra. A abelha. A formiga. Eu era meio que vingadora. Por conta de que... Quanto tempo a gente tem? Uns 10 minutos. Tá. Vou só fechar essa história pra gente entrar na maternidade, né? Que eu acredito que deu pra Deu. Deu falar pra um pouquinho, pincelar. né? Teve. A minha avó foi assassinada. Ela foi assassinada. O meu avô morreu atropelado. E minha avó, por parte de mãe, viúva, arrumou um cara e foi assassinada. E a gente sabe que as memórias, elas vêm, né? Elas falam que é maldição hereditária. Uhum. Não, são as memórias que tem pessoas que não nasceu da mãe e do pai lá, mas foi adotada e mantém os hábitos do pai e da mãe de origem por conta dessa memória celular, né? Sim. Que vem. E as memórias, meus sentimentos, elas são bem fortes. Então, a partir disso, o que eu entendi? Eu entendi que realmente eu tinha aquela crença de que homem era uma ameaça. E o casamento da minha mãe e do meu pai era meio conturbado, né? Eles trabalhavam juntos no comércio e tal. E aconteceram várias coisas e eu pensava, não, na minha vez, eu lembro da promessa que eu fiz. Eu não vou deixar isso acontecer comigo. Então eu me vingava de todos, qualquer um, de alguma forma.
sabe? Eu humilhava, eu maltratava, mas eu não sabia que isso não era consciente. Eu achava Sim. que realmente eles não valiam de nada, sabe? Eles não mereciam o que eu tinha de bom para dar. Então eu recebia de uma forma superficial e maltratava, rejeitava antes. Sim. Eu tive que curar isso. E curar através do perdão, perdão de quem assassinou, perdão pelas pessoas que falavam da história. Eles Uhum. viam a minha avó como. Eu já ouvi falarem mal da minha avó. Tipo, ai, tá vendo? Tipo, ela que procurou isso daí, sabe? Tipo, sempre a mulher que é julgada pela própria morte, cara. É E desumano. você É. conheceu, você chegou a conhecer sua Não, avó? foi antes Não. de eu nascer, acredita? E eu descobri isso através de sessões de constelação familiar. Ah, eu ia te perguntar isso, É. se você chegou a fazer. Sim, e aí também a infância do meu pai interferiu muito, porque criou memórias nele. Ele conta, né? Eu não vou contar aqui, tá, gente, porque é dele. Se ele quiser, ele que venha contar. Mas ele sofreu algumas coisas na infância dele e isso vai pro filho, sabe? Passa. E a gente carrega aquilo, né? É. E se você não tem as ferramentas, infelizmente, para ressignificar, ou segue a palavra de Deus, porque a inteligência emocional tá ali, escrita, é o manual perfeito, que fala de Sim. perdão, fala de paternidade, fala de como você deve se comportar aqui nessa terra, né, como cristão. Gente, Cristo, assim, ele deixou tudo escrito. Deixou o manual, né? É. Aí. Só segue. E eu olhava e falava, nossa, mas tá Faz escrito sentido, né? aqui? Por que eu não li antes esse trem aqui? Gente, se eu tivesse lido antes e praticado, né? E aí, enfim, nossa, foram muitas reviravoltas na minha conduta do agir. E eu via que a Gabriele antiga, ela grita até hoje, ela berra. Às vezes eu sonho que eu tô bebendo. Mas, Gabi, sabe o que eu tava falando hoje pro Jô? Eu também, né? É que assim, quando a gente tá em algum momento onde a gente tá passando por aflito, por apuros, onde a gente não tá bem com aquela energia vibrante, contagiante, Uhum. a versão ela começa a vir. A berrar, ela grita. E Ela você começa a vir. auto-sabota, muitas Exato. vezes. E se você Uhum. não se fortalecer, não continuar pedalando a bicicletinha E é com todo dia. rotineiros, com as coisas que a gente tá habituado a fazer pra trazer nossa melhor versão, a segunda tá ali. Ela quer te Só engolir esperando, né? novamente. Nas férias, eu exagerei no açúcar e na farinha. E é impressionante o quanto esses alimentos adicionados na comida, Fazem principalmente mal, o né? açúcar, demais, demais, eles interferem no nosso emocional. Por quê? Porque eles agem diretamente no intestino também, né? Uhum. Causa uma desbiose ali, excessos, né? A gente tá falando de excessos, tá, gente? E aí eu excedi mesmo. Comi pra caramba, gente. Eu engordei 2 quilos e meio de férias. E eu vi o quanto isso mexeu com a minha mente, me deixou, sabe quando você fica meio anuviada, assim? Sim. E aí a velha Gabriele começa a gritar. Tá vendo? Você não consegue nem manter uma dieta. Aí vem as crenças de não pertencimento, né? Você começa a pensar e Quer mudar a vida de quem? Vai mudar a vida de quem desse você não jeito? muda a sua vida, sabe? Da minha. Eu Exatamente. sai! Tá repreendido. Daí aqui, vai pro podcast falar o quê? Ah, oi? As Disso franga. a gente não vigia. Isso. É igual escovar os dentes, coach. Tem que fazer todos os dias. Aham. E tem que aplicar as ferramentas. Por mais que a gente fale, não, agora tá tudo bem. Cansei de escrever Tem 30 que. vezes. Não dá, não dá. Se você para, você volta pra trás. Como que A gente tava falando sobre isso Tá, hoje. dá mesmo. O quanto a nossa rotina, a nossa produtividade, a nossa mentalidade fica tão melhor quando a gente tá em alta com os rotineiros e com as coisas que a gente tem que fazer. E Exatamente. às vezes as trazem pessoas essa- acham que fazer o IES é coisa besta, mas faz todo sentido, porque se você faz, você aumenta a sua produtividade Claro que hormonal, aumenta aumenta. tudo. Exatamente, você libera os neurotransmissores corretos, né? Que a gente tem aquele Sim. famoso ciclo circadiano. É. Sim. A gente tem que vigiar o sono. Por quê? Porque quando começa a dar umas 6, começa a escurecer, sai o sol, Uhum. é tão inteligente o nosso organismo, né? Sim. Aí a melatonina, ela quer sair, só que eu falo que ela tem vergonha. Aham. Ela não vai sair se tiver a luz acesa. Sim. Ela vai olhar, tá claro ainda, deixa eu ficar aqui quietinha na minha e começa a liberar pouquinho, né? E a melatonina, ela é fundamental pro processo do nosso sono, né? Naquele Uhum. sono gostoso, né? Libera uma substância ali também que vai fazer aquela higiene. Sim. Vai matar as células defeituosas e vai fazer um processo de memória ali para guardar as memórias lá que você aprendeu no dia, guardar. Quanto melhor você dorme, melhor é o seu ciclo circadiano, que tem a ver com cortisol, com adrenalina, cortisol baixa, melatonina vem, aí faz todo aquele processo, você tem que dormir num horário legal, aí acorda, cortisol começa a ficar em alta,
Aí a gente nem deixa a nossa célula, a nossa glândula adrenal lá produzir o Uhum. cortisol. A gente já vai lá e toma uma xícara de café desse tamanho, né? A glândula já fica, já veio a cafeína, então bora produzir a hora que eu quiser o Nossa. cortisol, É né? verdade. Aí já vem um desequilíbrio. Gente, o nosso jeito de viver, ele tá em desacordo com as nossas funções fisiológicas. Sim. E aí a gente fala, ai, tô com depressão, tô com ansiedade. Olha como você vive. O exercício físico, ele libera substâncias muito mais rápido do que uma medicação Sim. Sim. no seu cérebro, te deixa bem, né? E Uhum. quando você presta atenção, quando você estiver meio baixa, com a energia baixa, e dizem que a gente é frequência também, né? A gente vê nos estudos aí que a gente atrai o que a gente é. Nossas células, o nosso cérebro é elétrico, né? As Uhum. nossas células têm energia e a nossa energia vai atrair e vai criar a nossa realidade. Sim. Quando você tá meio brocochô, só faz revisita. Fui pra academia, me alimentei bem. O que eu comi? O que eu tenho me alimentado de música, de notícias, né? Quando você escuta noticiários, né? Tem aquelas células espelhos, né? Os Sim. neurônios espelhos. Cara, é como se você estivesse vivendo aquilo. Verdade. Eu tava assistindo um vídeo que um cara tava limpando a geladeira com aqueles mop. Aí sai um rato de lá de dentro. Eu dei um pulo. Parecia que o rato tava vindo em cima de mim. E o cérebro, na hora, ligou alerta, adrenalina, cortisol. Minha filha, Já se assustou. aquilo. A gente é o que a gente alimenta. É aquela Sim. bela história que a gente. Que, de tanto que fala, e é verdade, né? Senão não falaria tanto, é que o nosso cérebro não diferencia o real do imaginado. Uhum. Então mudou tudo. Eu parei de ouvir sertanejo. Eu não deixo os meus filhos ouvirem. Eu sou mãe chata agora. Eu sou a coach. Ah, ela vem a coach, sabe? Por Sim. quê? Porque eu sei o quanto tudo isso vai interferir lá na vida adulta. Gabi, falando nisso, em coach, você usa ferramentas de coach com seus filhos? Eu uso. É? Uhum. Principalmente mural da vida extraordinária. Sério? Você Visão põe clara, eles né, pra de futuro. fazer já, o Ponho, mural? aham. Eu fiz uma foto da minha filha, coloquei Paris na neve, porque tem que ser inusitado, né? Não dá pra Aham. ser normalzinho. Ela descalça, queimando os pés. Falei, sente a neve queimando o seu pé. Dela, "Ai". E coloquei a foto dela, coloquei a paisagem e a foto dela recortadinha lá. E a gente vê, ó, o meu celular, ontem mesmo eu tava fazendo o saldo da minha conta bancária que eu quero ter, né? Aí eu Uhum. falo, bom, tem que ser no lugar que eu vejo sempre, celular, né, Aham. infelizmente. E aí tá lá. Aí eu ensino eles a visualizarem, principalmente a parte espiritual. Sim. Eu ensino muito eles a conversarem com Deus o dia inteiro, para se sentirem corajosos, protegidos. Eu entendo que eles precisam passar pelos erros e acertos deles. Tipo, em parquinho, eu não sou a mãe que fica em cima deles. Eu fico olhando. E nem falo, cuidado, eu não passo o meu Se eles mês pra caírem, eles. levanta, né? Caiu, levanta. Minha filha é ótima em skate, cara. Skate não, patins. Ela é Uhum. muito boa, ela desce rampa e tudo. Eu falo, vai. Daí ela cai, ela vem, doeu, doeu. Mas levanta, continua. Se você parar pela queda, né? Gente, não dá pra projetar os nossos medos. Claro que você tem que ter cuidado. Sim. Dar segurança, né? Fazer com que, hoje eu faço com que eles tenham um pensamento crítico. Assim, viu? Isso que você vai fazer é inteligente? Tá te colocando em risco? Tem certeza? Você vai comer isso daqui, bolacha. Minha filha ama doce. Ela ama até hoje. Eu falo, isso vai te fazer bem, Maria? Você tem certeza? Por que você tá comendo tanto doce? Eu faço ela refletir Aham. hoje. Uhum. Mas assim, olha, eu vou te falar, viu? Exercício diário. Isso. Você tá plantando. Uhum. 1 hora, se Deus quiser. Eles nem precisam me agradecer. Dando lá efeito deles. O tanto que o mais velho tá até quase que morando com o pai, porque ele já não aguenta mais a mãe coach. Ai, meu Deus. Mas tá de portas abertas pra quando ele quiser. Claro que eu falo, por mais que ele esteja. Gente, não é fácil ser mãe solteira. Uhum. Não é fácil, porque assim, tá difícil em casa, o que o filho faz? Ah, tá muito chato. Né? Minha mãe tá. Eu também trabalhei muito esses dias, né? Ah, já que minha mãe tá aqui, eu vou ficar lá com meu pai. O pai trabalha também. E eles espanam, sabe? Tipo assim, ao lado que tá mais favorável para mim, eu fico. Uhum. Por isso que tem que ter muita conversa com ambas as partes, né? Pai e mãe. Tem que estar ali com a meta. Gente, eu não sabia o que era meta. Com a meta de criar filhos saudáveis. Não é a meta de ficar brigando entre si para quem manda mais e manda menos. Então, eu tive que baixar meu orgulho, assim, ó, minha arrogância, num nível de ter que chegar e pedir, ó, desculpa por eu ter sido daquela forma, sabe? Não é por ele, nem por mim, e também, né? Mas é também pelas crianças, sabe? Mas faz mais bem pra gente do que pra Sim. Com qualquer pessoa, né? certeza. É a próxima geração que tá vindo, né, Gabi? Exato. É quebra de maldições, né?
Bom, e agora, então, pra gente finalizar, Ai, meu Deus. deixa uma mensagem Tá. pras mães do que você gostaria de ter ouvido quando você começou. Posso falar para as mães solteiras? Pode. Tá. Mães solteiras, vocês que são mães solos, não se sintam um peso, uma carga na vida de um. E outra, abra o seu coração para um novo amor. Tô falando para mim agora, tá? Às vezes a gente acha que de tantos erros que a gente teve, então nem vou tentar de novo. Tente mais uma vez. Sempre é válido dizer sim pro amor, mas e seus filhos não são um erro, não é um peso na vida do outro, tá? E só que antes de você encontrar uma família que você tanto sonha, mãe solteira, trate as suas feridas emocionais, porque senão você vai continuar encontrando com pessoas que vão reforçar essas feridas, e aí vai ser dor em cima de dor, e tem crianças ali te assistindo. Então, cuide-se, vá para um terapeuta, procure uma coach, vá para um profissional um profissional especializado que possa te ajudar nesse processo emocional, né? E é esse meu recado para você, mamãe. Uau. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria mesmo agradecer aqui a presença da Gabi, que foi muito legal ouvir a história Tentei dela. resumir, aí eu misturei. E deu tudo certo, Deu né? tudo certo, porque é isso, né? Foi muito bom, Gabi. Foi muito bom. Pelo menos a gente riu bastante. Ai, gente, olha, o humor salvou minha vida, viu? Uhum. Na época que eu não entendia de inteligência emocional, foi o humor. Eu ria de tudo. Cada coisa que eu aprontava, que eu falava, gente, só rindo pra não entrar numa depressão profunda. Sim. Mas depois a inteligência emocional veio, graças a Deus. Gabi, muito obrigada pela sua participação. Eu que Adorei agradeço. saber mais dessa história, te conhecer aí mais um pouco. Eu que agradeço. E, eu tô admirada e já quero conhecer teus filhos. Ai, eles são todos. lindos, gente. Isso eu fiz muito bem Sim. feito. Eles são muito lindos, de verdade. E muito Sim. obrigada, viu? E ó, Obrigada se pelo você convite. quiser, pode deixar suas redes sociais aqui Por pra favor. falar com o povo aí, fica à vontade. E dá uma comentada sobre o método, teu método. Sim, gente, eu tô no @Gabriele Franca. Hoje eu trabalho com líderes, novos líderes. Sabe você que foi promovido e fala, e agora? Como que eu vou liderar esse tanto de gente? Porque esse foi meu problema. Sim. E aí, através das ferramentas de inteligência emocional, eu te ajudo a estruturar metas bem estruturadas, a engajar a sua equipe através de uma comunicação assertiva e responsiva, comunicação não violenta. Então tem muita ferramenta boa lá para você colocar em prática no seu trabalho. Isso é para quem já está numa posição de liderança, tá? Sim. Para novos líderes que foram promovidos. E também tem um podcast muito legal que chama Pode Ser Franca, que eu trago especialistas, inclusive eu faço convite para vocês dois irem lá. Com Obrigada. certeza, nós Eu abri uma iremos. agenda nova, Aceitamos. eu vou chamá-los. Gente, vai ser incrível, vai ser muito gostoso. Que é de maneira franca, porque assim, gente, sem franqueza, de que adianta a vida? Sim. Eu podia vir aqui com uma palestra decorada para vocês. Uhum. Será que ia tocar nas pessoas? É. Então, você tem que se aceitar com os seus erros e acertos, com as suas verdades e com as suas mentiras também. Porque tem algumas mentiras que merecem ser olhadas, viu? Então, me sigam lá no Pode Ser Franca e um grande abraço para vocês. E até o próximo. Que legal. Deixa aí Ai, o eu seu já like. sendo a entrevistadora. Ai, apresentador. Eu não sei ser entrevistada. Não, mas tá ótimo, Gabi. A gente entende. A gente entende a influência, não tem problema não. Bom, já deixa o teu like. Deixa o teu like aí pra nós, se você gostou. Compartilha com as pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser muito interessante. E nós agradecemos mais uma vez a sua audiência. Isso aí, muito obrigado, gente. Fica com Deus e tamo junto. Até o próximo Até a episódio. próxima. Tchau. Aí... Muito bom, hein? Bom? Que bom.